Lula tem uma mania de falar demais e não poupa ninguém. Já atacou empresários, jornalistas e até governadores. Mas dessa vez, ele escolheu um alvo diferente: Nicolas Ferreira. Para muitos, Nicolas é só um garoto que não sabe de nada. Lula chegou a dizer que se dependesse de gente assim, o Brasil voltaria para a Idade Média. Foi essa faísca que iniciou a maior treta do ano. Só que Nicolas não deixou barato. A resposta dele fez Lula perder o controle. O que ele respondeu foi o que transformou tudo num caos total. E teve uma reviravolta que fez o Brasil inteiro rir. Agora você vai descobrir tudo o que rolou. Prepare-se, porque essa treta é diferente de tudo que você já viu. Era para ser uma entrevista normal. Lula estava participando de um evento com apoiadores e jornalistas. Ele estava falando sobre economia, política internacional e a volta do Brasil ao cenário mundial. Mas, de repente, o presidente mudou de assunto e atacou Nicolas Ferreira. A provocação veio do nada. Esse menino, esse tal de Nicolas, devia estar estudando em vez de falar besteira na internet, disse Lula. A plateia de militantes riu, mas Lula continuou. É um moleque sem experiência nenhuma. Se dependesse de gente assim, o Brasil voltava para a Idade Média. A risada da plateia foi geral. Eu fico impressionado como tem gente que segue um cara desse. Fica falando bonito, mas não sabe nada da vida. A provocação estava feita. O problema é que Nicolas viu e não deixou barato. A fala de Lula foi claramente para desmoralizar Nicolas. Esse menino devia estar estudando em vez de falar besteira na internet. Se dependesse de gente assim, o Brasil voltava para a Idade Média. Fica falando bonito, mas não sabe nada da vida. A plateia de militantes aplaudiu. Os jornalistas riram e a mídia fez questão de espalhar. Mas tinha um pequeno problema. Nicolas viu o vídeo e a resposta dele foi simplesmente devastadora. Ele não respondeu com raiva, não xingou, não gritou. Ele respondeu com inteligência e ironia. Nicolas não perdeu tempo. Poucas horas depois do vídeo viralizar, ele fez um post no Twitter. Segundo Lula, eu deveria estar estudando. Interessante. Será que ele pode me ensinar como conseguir um diploma sem precisar frequentar aulas? A internet veio abaixo. Ele jogou a verdade na cara do Lula. Nicolas, com uma frase, desmoralizou o cara. O presidente quer falar de estudo, mas nem o próprio histórico escolar dele explica muita coisa. Mas Nicolas ainda não tinha terminado. Ele decidiu responder com mais uma frase, agora em vídeo. O vídeo viralizou e diziam que ele estava com um sorriso irônico. Presidente, com todo o respeito, mas a Idade Média foi um período onde a corrupção era desenfreada, os líderes viviam cercados de bajuladores e o povo era enganado com promessas vazias. Então eu pergunto, o senhor tem certeza de que eu sou o problema aqui? A internet explodiu. Disseram que Lula mexeu com o cara errado. A resposta de Nicolas se espalhou como um foguete. O que era para ser uma simples provocação de Lula virou um tiro no pé. E agora, Lula teria que responder. Mas a resposta dele foi o maior erro que ele poderia ter cometido. Lula não esperava que Nicolas respondesse de forma tão rápida e devastadora. A frase sobre a Idade Média e a corrupção foi um golpe certeiro, e a internet não perdoou. Com todo respeito, presidente, mas a Idade Média foi um período onde a corrupção era desenfreada. Então eu pergunto, o senhor tem certeza de que eu sou o problema aqui? A internet explodiu. Lula acabou de tomar uma aula de história ao vivo. Se o PT não tivesse desviado bilhões, talvez a gente nem precisasse discutir isso. Essa foi a resposta mais humilhante que alguém já deu a Lula. E ele percebeu que precisava fazer alguma coisa. Ele não podia ficar calado. Mas a resposta dele foi um tiro no pé. No dia seguinte, Lula resolveu responder ao vivo durante um evento. Ele não citou diretamente o nome de Nicolas, mas era óbvio para quem a resposta era direcionada. Hoje em dia, tem muito garoto de internet achando que sabe tudo. Mas política não é brincadeira, meu filho. Política é coisa séria.
Ficar fazendo videozinho e lacrando na internet não muda a vida das pessoas. A militância aplaudiu, mas tinha um pequeno detalhe. A internet não perdoa. Falou o cara que acha que governar é dar showzinho em evento, comentou um usuário. Lula tá falando de coisa séria? Engraçado, porque corrupção no governo dele sempre foi coisa normal. O cara tá nervoso porque um deputado de 20 e poucos anos desmontou ele. A estratégia de Lula falhou. Fazer videozinho e lacrando na internet não muda a vida das pessoas? Essa foi a tentativa desesperada de Lula para rebater Nicolas, mas não funcionou. A internet não caiu na conversa. Os memes já estavam dominando as redes sociais. Lula estava perdendo o debate, e foi aí que a mídia decidiu entrar no jogo para tentar salvar o presidente. Naquela noite, o Jornal Nacional fez uma matéria especial sobre o crescimento do extremismo digital e a desinformação nas redes sociais. O tom era claro. Queriam transformar Nicolas em um radical e Lula em vítima. Nicolas Ferreira e a nova geração de políticos de extrema-direita. O perigo das fake news e da manipulação digital. Lacração na internet não muda o Brasil, diziam os especialistas, tentando desacreditar Nicolas e proteger Lula a qualquer custo. Mas tinha um pequeno problema. A internet já tinha escolhido seu lado e ninguém mais caía nessa narrativa. Os comentários no vídeo da Globo foram um massacre. A Globo tentando salvar Lula, que novidade! Desinformação só se for a deles. O presidente foi desmascarado por um deputado jovem e agora corre para a imprensa para chorar. E Nicolas, mais uma vez, veio com tudo. Ele poderia ter ignorado, mas sabia que essa era a hora de acabar com a narrativa de uma vez por todas. Então, ele soltou um vídeo de resposta. Dizem que eu faço videozinho e lacro na internet, mas quem governa pelo Twitter e faz discurso vazio não sou eu. Dizem que eu espalho fake news, mas quem precisa da Globo para limpar a própria imagem não sou eu. Dizem que eu sou extremista, mas quem se alia a ditaduras não sou eu. Explosão na internet. Ele entregou a melhor resposta. A mídia não consegue mais manipular. Acabou. Lula correu para a Globo e ainda perdeu. Agora me respondam. Se eu sou o problema, porque a mídia precisa desesperadamente me calar. E foi aí que Lula percebeu que precisava fazer algo radical. Ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Lula estava encurralado. Ele tentou ridicularizar, tentou usar a mídia a seu favor, tentou manipular a narrativa, mas nada funcionou. Nicolas virou o jogo contra ele. A internet estava do lado de Nicolas. A resposta da Globo só piorou a situação. O que fazer agora? Lula precisava de uma jogada extrema, e foi aí que ele tomou a pior decisão possível. Durante um evento oficial, Lula decidiu dobrar a aposta. Ele subiu ao palco e, com seu tom professoral, disse: "O Brasil não pode ser refém de gente que espalha mentiras na internet. Democracia significa respeitar a verdade e não criar factoides para ganhar curtida. Precisamos discutir urgentemente a regulação das redes sociais." A plateia aplaudiu. Ele queria dar a entender que a solução era controlar o discurso na internet. Mas a internet não perdoou. "Ah, pronto, querem calar a gente? Se for para impedir o Lula de falar besteira todo dia, eu apoio", comentou um usuário. A verdade incomoda essa gente, por isso querem censurar. Nicolas, como sempre, estava preparado e sua resposta foi simplesmente demolidora. Poucas horas depois, Nicolas subiu ao plenário da Câmara e, em um discurso de poucos minutos, ele enterrou a narrativa de Lula. A esquerda diz que defende a democracia, mas se alguém discorda deles, já querem calar a boca. Se Lula quer calar a internet, que comece calando as fake news do próprio governo. A verdade incomoda, talvez seja porque ela não está do lado deles. Explosão nas redes sociais. Nicolas falou tudo. Regulação? Regula essa vergonha alheia primeiro. Lula percebeu que perdeu e agora quer censurar.
Mas se Lula quer falar de democracia, então vamos falar de democracia de verdade. E foi aí que a treta chegou ao seu ponto máximo. O embate final entre Lula e Nicolas estava próximo e o desfecho seria inesquecível. Lula achou que poderia encerrar a treta lançando a ideia de regular as redes sociais. Democracia significa respeitar a verdade e não criar factoides para ganhar curtida. Precisamos discutir urgentemente a regulação das redes sociais. Era a cartada final de Lula. Ele queria se colocar como defensor da democracia, silenciar Nicolas sem precisar enfrentá-lo diretamente e transformar o debate numa questão de segurança digital. Mas ele não contava com uma resposta avassaladora. Nicolas já esperava por isso e no mesmo dia ele soltou o discurso mais forte que já fez. E foi nesse momento que Lula percebeu que havia perdido. Ao invés de simplesmente tuitar uma resposta, Nicolas foi até a Câmara dos Deputados e fez um discurso avassalador. Os jornalistas ligaram as câmeras na mesma hora. Os militantes começaram a entrar em pânico. Os apoiadores sabiam que algo grande estava por vir, e então Nicolas começou. O presidente diz que quer regular as redes sociais em nome da democracia, mas eu pergunto, que democracia é essa onde só um lado pode falar? A Câmara explodiu em reações. Se Lula quer falar de fake news, então por que o próprio governo dele espalha tantas mentiras? Disseram que a economia ia bombar. Tá aí o povo no mercado escolhendo entre leite e arroz. Disseram que não iam censurar ninguém. Tá aí a militância querendo me calar só porque eu respondi. Se democracia significa calar quem discorda de você, então isso não é democracia, é ditadura disfarçada. Cabum! Detonou o discurso do Lula. O cara teve coragem de falar isso ao vivo. E agora, Lula, cadê a sua democracia? Mas Nicolas não tinha terminado. Ele foi para o ataque final. Após o discurso na Câmara, Nicolas foi para as redes sociais e lançou um desafio direto a Lula. Se Lula quer falar de democracia, então vamos para um debate. Eu contra ele, ao vivo, sem corte, sem jornalista para ajudar. A internet explodiu. Seria o debate do século. Lula nunca aceitaria e ia passar vergonha. Se Lula fugir desse debate, vai ficar feio para ele. A expectativa era enorme. E aí, Lula aceita ou vai correr? O silêncio foi ensurdecedor. Lula não respondeu. O Brasil inteiro esperava uma resposta. Lula, você vai debater com Nicolas ou não? Mas o que aconteceu? Silêncio absoluto. Nenhuma resposta. Nenhuma palavra. Lula percebeu que já tinha perdido e os memes começaram a surgir. Lula correu mais rápido que em 2018. O cara que se diz o melhor presidente da história não aguenta um debate com um deputado jovem. Se o Nicolas está errado, então por que o Lula não enfrenta ele? A humilhação estava completa. E foi assim que Nicolas se consagrou como o grande vencedor da treta. Lula simplesmente parou de citar o nome de Nicolas. Quem cala, consente. O silêncio do presidente era a prova definitiva de que Nicolas havia vencido, e o Brasil inteiro percebeu isso. E assim, terminou um dos embates mais icônicos da política brasileira. Mas ainda temos as consequências dessa treta. Lula estava acabado. Tentou desmoralizar Nicolas, fracassou. Tentou usar a mídia a seu favor, piorou a situação. Tentou mudar a narrativa, saiu como ditador. Foi desafiado para um debate, fugiu. O Brasil inteiro percebeu que ele não tinha como ganhar essa treta. E enquanto isso, Nicolas estava no auge. Ganhou milhares de seguidores, foi convidado para vários programas, se tornou ainda mais influente na política nacional. A internet tinha um novo vitorioso, e Lula. Ele nunca mais tocou no nome de Nicolas, mas os memes continuaram. A derrota de Lula virou piada nacional. Montagens de Nicolas sentado em uma cadeira de professor ensinando Lula. Prints de Lula fugindo do debate com a legenda "Corre, Lulinha". Vídeos editados colocando Lula como aluno reprovado na escola. A internet não perdoa.
O mito da esquerda não conseguiu encarar um deputado novo que... Primeiro lugar do Enem, Nicolas. Último, Lula. Se fosse para falar sem contraditório, Lula aceitaria na hora. Se Lula não quer debater, é porque já sabe que perderia. E essa foi a sentença final. O Brasil inteiro já sabia quem venceu esse embate. Nicolas Ferreira, consolidado como um dos políticos mais influentes da nova geração. Lula demonstrou fragilidade e medo do confronto direto. A mídia tradicional tentou salvar Lula, mas apenas piorou a situação. Resultado final: Nicolas venceu e o Brasil aprendeu uma grande lição. Se você vai entrar em uma briga, pelo menos tenha argumentos. Se quiser criticar Nicolas, esteja pronto para responder depois. Se mexer com Nicolas, esteja pronto para perder. E, acima de tudo, se for dar um discurso ao vivo, evite dizer besteira. A internet não perdoa. Essa treta toda escancarou algumas verdades inconvenientes sobre o cenário político e a comunicação na era digital. Demonstrou como a internet pode amplificar vozes e desconstruir narrativas estabelecidas, desafiando a tradicional hierarquia da informação. Nicolas Ferreira, um nome relativamente novo na política, soube usar as ferramentas digitais a seu favor, construindo uma base de apoio sólida e engajada. A resposta de Lula, por outro lado, revelou uma certa desconexão com a dinâmica das redes sociais e uma tentativa frustrada de controlar a narrativa através dos meios tradicionais. A aposta na regulação das redes, vista por muitos como uma forma de censura, soou como um último recurso de quem se viu acuado e sem argumentos. A mídia tradicional, outrora detentora do monopólio da informação, também teve seu papel questionado. A tentativa de blindar Lula e demonizar Nicolas não surtiu o efeito desejado, evidenciando a perda de credibilidade de alguns veículos de comunicação e a crescente capacidade do público de discernir e questionar as informações que recebe. A treta Lula x Nicolas, portanto, transcendeu a mera troca de ofensas e se tornou um símbolo da disputa por narrativas e da transformação do debate público na era digital. Uma lição para políticos, jornalistas e cidadãos sobre a importância da autenticidade, da transparência e do respeito à pluralidade de opiniões. Ainda há muito a ser debatido sobre os limites da liberdade de expressão, o papel das redes sociais e a responsabilidade dos influenciadores digitais. Mas uma coisa é certa: a internet veio para ficar e mudou para sempre a forma como nos informamos, nos comunicamos e participamos da vida política. E o futuro? O que esperar dos próximos capítulos dessa história? Nicolas Ferreira seguirá surfando na onda da popularidade e consolidando seu espaço na política nacional? Lula aprenderá com seus erros e buscará uma nova forma de se conectar com o eleitorado? A mídia tradicional se reinventará para reconquistar a confiança do público? As respostas para essas perguntas estão em aberto e serão construídas ao longo dos próximos anos. Mas uma coisa é certa: a treta Lula x Nicolas deixou uma marca indelével no cenário político brasileiro e nos ensinou que na era digital a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E que, no final das contas, o debate público é um terreno fértil para o surgimento de novas lideranças e a renovação das ideias. A capacidade de adaptação e a humildade para reconhecer os próprios erros são, sem dúvida, qualidades essenciais para quem almeja se destacar nesse novo cenário. E a coragem de defender suas convicções, mesmo diante de ataques e tentativas de silenciamento, é o que diferencia os líderes autênticos dos meros oportunistas. A história da treta Lula x Nicolas nos mostra que a política não é um jogo de cartas marcadas, mas sim um campo de batalha onde as ideias se confrontam, as máscaras caem e os verdadeiros valores são postos à prova. E que, no final das contas, quem vence não é o mais forte ou o mais poderoso,
mas sim aquele que souber conquistar a confiança e o respeito do povo. E você, o que aprendeu com essa história? Qual a sua opinião sobre a treta Lula x Nicolas? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Afinal, o debate público é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e transparente. A treta Lula versus Nicolás Ferreira não apenas capturou a atenção do Brasil, mas também serviu como um microcosmo das tensões mais amplas que permeiam a política contemporânea. Em um mundo onde as mídias sociais exercem uma influência crescente, a capacidade de um indivíduo de moldar a narrativa e mobilizar apoio online pode desafiar as estruturas de poder estabelecidas. Nicolás Ferreira personificou essa dinâmica, transformando uma crítica inicial em uma plataforma para amplificar suas próprias opiniões e desafiar o status quo. Enquanto isso, a reação de Lula e a subsequente cobertura da mídia tradicional destacaram as dificuldades enfrentadas pelas figuras políticas tradicionais ao navegarem pelo cenário digital. A tentativa de desqualificar Ferreira como um mero garoto da internet falhou em ressoar com um público cada vez mais experiente em tecnologia e cético em relação às narrativas tradicionais. A insistência em regular as redes sociais também gerou preocupações sobre a liberdade de expressão e o potencial de censura, alimentando ainda mais a oposição. Além disso, a treta Lula versus Nicolás Ferreira expôs as divisões ideológicas profundas que permeiam a sociedade brasileira. As reações polarizadas ao confronto refletiram as diferentes visões sobre o papel do governo, a importância da liberdade individual e a direção que o país deve seguir. Em um ambiente político já marcado pela polarização, o confronto entre Lula e Ferreira serviu para intensificar ainda mais essas divisões, tornando mais difícil encontrar um terreno comum e construir um consenso. No entanto, em meio a toda a controvérsia e polarização, também surgiram algumas oportunidades de aprendizado e reflexão. A treta Lula versus Nicolás Ferreira nos lembrou da importância do debate público, da necessidade de ouvir diferentes perspectivas e da importância de questionar as narrativas dominantes. Também nos mostrou que a política não é um jogo de soma zero, onde só um lado pode vencer, mas sim um processo complexo e dinâmico, onde todos têm algo a contribuir. Em última análise, a treta Lula versus Nicolás Ferreira é um reflexo da nossa própria sociedade, com suas virtudes e seus defeitos. É um lembrete de que a política não é uma atividade distante e abstrata, mas sim algo que nos afeta a todos, todos os dias. E que, como cidadãos, temos o direito e o dever de participar do debate público, de defender nossas ideias e de lutar por um país melhor. Em um país onde a política muitas vezes é vista como um jogo de bastidores, a treta Lula versus Nicolás Ferreira trouxe à tona a importância da participação cidadã e da necessidade de políticos que estejam dispostos a dialogar com a população e a defender seus interesses. Nicolás Ferreira, com sua postura combativa e sua habilidade de se comunicar com o público através das redes sociais, personificou essa nova geração de políticos que estão dispostos a desafiar o establishment e a lutar por um país mais justo e democrático. A treta Lula-Nicolás Ferreira também revelou a força da comunicação direta e autêntica na era digital. Nicolás Ferreira, ao responder aos ataques de Lula com ironia e inteligência, conseguiu conquistar a simpatia de muitos eleitores que se sentiram representados por sua postura combativa e sua defesa da liberdade de expressão. Lula, por outro lado, ao tentar desqualificar Nicolás Ferreira como um mero garoto da internet, acabou se mostrando desconectado da realidade e incapaz de dialogar com a nova geração de eleitores. A aposta na regulação das redes sociais, vista por muitos como uma forma de censura,
só serviu para aumentar a rejeição à sua imagem e fortalecer a imagem de Nicolas Ferreira como um defensor da liberdade. Em um cenário político cada vez mais complexo e polarizado, a treta Lula x Nicolas Ferreira nos ensina que a autenticidade, a transparência e a capacidade de dialogar com a população são qualidades essenciais para quem almeja se destacar e conquistar a confiança do eleitorado. E que, no final das contas, a política é um reflexo da nossa própria sociedade, com suas virtudes e seus defeitos. Ainda sobre a batalha travada entre os dois, a ascensão de Nicolas Ferreira como uma figura proeminente na política brasileira é um testemunho do poder das mídias sociais em moldar o discurso público e desafiar as narrativas tradicionais. Sua capacidade de mobilizar apoio online e responder rapidamente às críticas ressoou com um público cada vez mais desencantado com a política tradicional. Ao aproveitar as mídias sociais para se conectar diretamente com os eleitores, Ferreira conseguiu contornar os meios de comunicação tradicionais e construir uma base de apoio leal. Além disso, a treta Lula versus Nicolas Ferreira destacou a crescente importância da autenticidade e da transparência na política contemporânea, em uma época em que os eleitores estão cada vez mais céticos em relação aos políticos tradicionais. A capacidade de um indivíduo de se apresentar como genuíno e confiável pode ser um trunfo valioso. A postura de Ferreira como um defensor da liberdade de expressão e um crítico da corrupção ressoou com muitos eleitores que se sentiram deixados para trás pelo establishment político. Em contrapartida, a reação de Lula à ascensão de Ferreira e seu subsequente apelo à regulamentação das mídias sociais levantaram questões importantes sobre o futuro da liberdade de expressão e o papel do governo no controle do discurso online. Embora os defensores da regulamentação argumentem que ela é necessária para combater a desinformação e o discurso de ódio, os críticos alertam que ela pode ser usada para silenciar vozes dissidentes e reprimir a liberdade de expressão. A treta Lula versus Nicolas Ferreira, portanto, serve como um estudo de caso sobre as complexidades da política contemporânea e os desafios enfrentados pelos políticos tradicionais ao navegarem pelo cenário digital. À medida que as mídias sociais continuam a moldar o discurso público e influenciar a opinião pública, será cada vez mais importante que os políticos se adaptem a esse novo ambiente e encontrem maneiras de se conectar com os eleitores de forma autêntica e transparente. Em conclusão, a treta Lula versus Nicolas Ferreira não foi apenas um confronto entre dois indivíduos, mas sim um reflexo das tensões mais amplas que permeiam a sociedade brasileira. Foi um confronto entre gerações, entre diferentes visões de mundo e entre diferentes formas de fazer política. E como toda boa treta, nos deixou muitas lições e reflexões para o futuro. Para além dos memes e das polêmicas, a treta Lula x Nicolas Ferreira nos convida a refletir sobre o papel da internet na política e na sociedade. As redes sociais, que antes eram vistas como ferramentas de interação e entretenimento, se tornaram palcos de debates acalorados, de manifestações populares e de disputas eleitorais. A facilidade de acesso à informação e a possibilidade de se expressar livremente nas redes sociais empoderaram os cidadãos e democratizaram o debate público. No entanto, essa mesma liberdade também abriu espaço para a disseminação de notícias falsas, de discursos de ódio e de ataques pessoais. A treta Lula x Nicolas Ferreira escancarou essa ambivalência da internet e nos alertou para a necessidade de desenvolvermos um senso crítico e de aprendermos a filtrar as informações que recebemos. Também nos mostrou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e que devemos usá-la com responsabilidade.
evitando a propagação de notícias falsas e de discursos que incitem a violência e a discriminação. A treta Lula x Nicolas Ferreira também nos convida a refletir sobre o papel dos políticos na era digital. Os políticos, que antes eram vistos como figuras distantes e inacessíveis, agora precisam se comunicar diretamente com a população através das redes sociais. Essa proximidade com o eleitorado exige dos políticos uma postura mais transparente e autêntica. Eles precisam estar dispostos a dialogar com a população, a responder às suas perguntas e a prestar contas de seus atos. A treta Lula x Nicolas Ferreira mostrou que os políticos que se escondem atrás de assessores e de discursos formatados correm o risco de perder a credibilidade e de se tornarem alvos de críticas e de sátiras nas redes sociais. Afinal, a internet não perdoa, e os eleitores estão cada vez mais exigentes e críticos. Eles querem políticos que sejam autênticos, transparentes e comprometidos com a defesa dos seus interesses. A treta Lula versus Nicolas Ferreira, portanto, é um reflexo da nossa própria sociedade, com suas virtudes e seus defeitos. É um lembrete de que a política não é uma atividade distante e abstrata, mas sim algo que nos afeta a todos, todos os dias. E que, como cidadãos, temos o direito e o dever de participar do debate público, de defender nossas ideias e de lutar por um país melhor. Em um país onde a política muitas vezes é vista como um jogo de bastidores, a treta Lula versus Nicolas Ferreira trouxe à tona a importância da participação cidadã e da necessidade de políticos que estejam dispostos a dialogar com a população e a defender seus interesses. Nicolas Ferreira, com sua postura combativa e sua habilidade de se comunicar com o público através das redes sociais, personificou essa nova geração de políticos que estão dispostos a desafiar o establishment e a lutar por um país mais justo e democrático. A treta Lula-Nicolas Ferreira também revelou a força da comunicação direta e autêntica na era digital. Nicolas Ferreira, ao responder aos ataques de Lula com ironia e inteligência, conseguiu conquistar a simpatia de muitos eleitores que se sentiram representados por sua postura combativa e sua defesa da liberdade de expressão. Lula, por outro lado, ao tentar desqualificar Nicolas Ferreira como um mero garoto da internet, acabou se mostrando desconectado da realidade e incapaz de dialogar com a nova geração de eleitores. A aposta na regulação das redes sociais, vista por muitos como uma forma de censura, só serviu para aumentar a rejeição à sua imagem e fortalecer a imagem de Nicolas Ferreira como um defensor da liberdade. Em um cenário político cada vez mais complexo e polarizado, a treta Lula x Nicolas Ferreira nos ensina que a autenticidade, a transparência e a capacidade de dialogar com a população são qualidades essenciais para quem almeja se destacar e conquistar a confiança do eleitorado. E que, no final das contas, a política é um reflexo da nossa própria sociedade, com suas virtudes e seus defeitos. A treta Lula x Nicolas Ferreira também nos convida a refletir sobre o futuro da política brasileira. O embate entre os dois políticos, com suas estratégias e seus discursos distintos, aponta para um futuro onde a comunicação digital terá um papel cada vez mais relevante. Os políticos que souberem usar as redes sociais de forma inteligente e autêntica terão uma vantagem competitiva em relação aos que se apegarem aos métodos tradicionais de comunicação. A capacidade de se conectar com o eleitorado, de responder às suas perguntas e de defender seus interesses será fundamental para o sucesso de qualquer projeto político. A treta Lula x Nicolas Ferreira também nos mostra que a política brasileira está em constante transformação e que novas lideranças podem surgir a qualquer momento.
Nicolas Ferreira, com sua juventude, sua ousadia e sua habilidade de se comunicar com o público, representa uma nova geração de políticos que estão dispostos a desafiar o establishment e a lutar por um país melhor. Lula, por sua vez, com sua experiência, sua popularidade e seu carisma, representa uma geração de políticos que marcaram a história do país e que ainda tem muito a contribuir para o debate público. O embate entre os dois políticos, portanto, é um reflexo da diversidade e da complexidade da política brasileira e nos mostra que o futuro do país será construído a partir do diálogo, da colaboração e do respeito às diferentes opiniões. A treta Lula versus Nicolas Ferreira, em suma, é uma história que nos ensina muito sobre a política, a comunicação e a sociedade brasileira. É uma história que nos convida a refletir sobre o nosso papel como cidadãos e sobre o futuro do nosso país. E é uma história que nos mostra que a política, apesar de todas as suas mazelas, ainda é um espaço de esperança e de transformação. Para finalizar a análise dessa contenda que parou o Brasil, podemos dizer que a treta entre Lula e Nicolas Ferreira se tornou um fenômeno midiático, impulsionado pelas redes sociais e pela polarização política. O embate entre o ex-presidente e o jovem deputado revelou diferentes estratégias de comunicação e a importância da autenticidade no discurso político. Nicolas Ferreira, ao utilizar as redes sociais de forma assertiva e com uma linguagem direta, conseguiu engajar um grande número de seguidores e se consolidar como uma voz influente na direita brasileira. Sua postura desafiadora e suas críticas contundentes ao governo Lula o credenciaram como um porta-voz de um eleitorado descontente com a política tradicional. Lula, por sua vez, buscou desqualificar o jovem deputado, taxando-o de garoto da internet e defendendo a regulação das redes sociais. Essa estratégia, no entanto, não surtiu o efeito desejado e acabou reforçando a imagem de Lula como um político desconectado da realidade e autorizando a liberdade de expressão. A treta Lula versus Nicolas Ferreira, portanto, evidenciou a ascensão de novas lideranças políticas que utilizam as redes sociais como principal ferramenta de comunicação e a necessidade de os políticos tradicionais se adaptarem a essa nova realidade. O embate também expôs a polarização ideológica que divide o país e a dificuldade de construir um diálogo construtivo entre diferentes visões de mundo. Em um cenário de radicalização política, a treta Lula versus Nicolas Ferreira serviu como um catalisador de paixões e emoções, inflamando ainda mais o debate público. No entanto, para além das polêmicas e dos ataques pessoais, a treta Lula versus Nicolas Ferreira nos convida a refletir sobre o papel da internet na política e na sociedade. As redes sociais, que antes eram vistas como ferramentas de interação e entretenimento, se tornaram palcos de debates acalorados, de manifestações populares e de disputas eleitorais. A facilidade de acesso à informação e a possibilidade de se expressar livremente nas redes sociais empoderaram os cidadãos e democratizaram o debate público. No entanto, essa mesma liberdade também abriu espaço para a disseminação de notícias falsas, de discursos de ódio e de ataques pessoais. A treta Lula versus Nicolas Ferreira escancarou essa ambivalência da internet e nos alertou para a necessidade de desenvolvermos um senso crítico e de aprendermos a filtrar as informações que recebemos. Também nos mostrou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e que devemos usá-la com responsabilidade, evitando a propagação de notícias falsas e de discursos que incitem a violência e a discriminação. A treta Lula x Nicolas Ferreira também nos convida a refletir sobre o papel dos políticos na era digital. Os políticos, que antes eram vistos como figuras distantes e inacessíveis,
agora precisam se comunicar diretamente com a população através das redes sociais. Essa proximidade com o eleitorado exige dos políticos uma postura mais transparente e autêntica. Eles precisam estar dispostos a dialogar com a população, a responder às suas perguntas e a prestar contas de seus atos. A treta Lula-X Nicolas Ferreira mostrou que os políticos que se escondem atrás de assessores e de discursos formatados correm o risco de perder a credibilidade e de se tornarem alvos de críticas e de sátiras nas redes sociais. Afinal, a internet não perdoa, e os eleitores estão cada vez mais exigentes e críticos. Eles querem políticos que sejam autênticos, transparentes e comprometidos com a defesa dos seus interesses. Em suma, a treta Lula versus Nicolas Ferreira é um reflexo da nossa própria sociedade, com suas virtudes e seus defeitos. É um lembrete de que a política não é uma atividade distante e abstrata, mas sim algo que nos afeta a todos, todos os dias. E que, como cidadãos, temos o direito e o dever de participar do debate público, de defender nossas ideias e de lutar por um país melhor. Diante deste cenário, é fundamental que a sociedade brasileira desenvolva mecanismos de combate à desinformação e de promoção do debate qualificado nas redes sociais. É preciso investir em educação midiática, para que os cidadãos aprendam a identificar notícias falsas e a avaliar a credibilidade das fontes de informação. Também é importante que as plataformas digitais adotem medidas para combater a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio, sem, no entanto, comprometer a liberdade de expressão. A treta Lula versus Nicolas Ferreira nos ensina que a internet pode ser uma ferramenta poderosa para o fortalecimento da democracia, mas também pode ser utilizada para fins autoritários e para a manipulação da opinião pública. Cabe a nós, cidadãos, utilizarmos a internet de forma consciente e responsável para construirmos um país mais justo, democrático e transparente. A polêmica entre Lula e Nicolas Ferreira também reacendeu o debate sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais. Enquanto alguns defendem a criação de leis para combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio, outros temem que a regulamentação possa censurar a liberdade de expressão e limitar o debate democrático. É importante ressaltar que a regulamentação das redes sociais é um tema complexo e que exige um amplo debate com a participação de diferentes setores da sociedade. É preciso encontrar um equilíbrio entre a necessidade de combater a desinformação e a importância de proteger a liberdade de expressão. A treta Lula versus Nicolas Ferreira nos mostrou que a internet é um espaço de disputa política e que a batalha pela narrativa é cada vez mais travada nas redes sociais. Os políticos que souberem utilizar as ferramentas digitais de forma inteligente e estratégica terão uma vantagem competitiva em relação aos seus oponentes. No entanto, é fundamental que os políticos utilizem as redes sociais de forma ética e responsável, evitando a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio. A credibilidade e a autenticidade são cada vez mais importantes para conquistar a confiança do eleitorado. A treta Lula versus Nicolas Ferreira nos ensina que a política brasileira está em constante transformação e que novas lideranças podem surgir a qualquer momento. Os políticos que souberem se adaptar às novas tecnologias e dialogar com a população de forma transparente e autêntica terão mais chances de sucesso. No entanto, é fundamental que a sociedade brasileira esteja atenta e vigilante para evitar que a internet seja utilizada para fins autoritários e para a manipulação da opinião pública. A credibilidade e a autenticidade são cada vez mais importantes para conquistar a confiança do eleitorado. Em um país polarizado como o Brasil,
O embate entre Lula e Nicolas Ferreira serve como um reflexo das diferentes visões de mundo e da dificuldade de construir um diálogo construtivo. É preciso que a sociedade brasileira aprenda a conviver com a diversidade de opiniões e a respeitar as diferentes visões de mundo. A treta Lula versus Nicolas Ferreira nos mostra que a política é um espaço de disputa, mas também pode ser um espaço de diálogo e de construção de consensos. É preciso que os políticos estejam dispostos a dialogar com a população, a ouvir suas demandas e a construir soluções para os problemas do país. A autenticidade e a credibilidade são cada vez mais importantes para conquistar a confiança do eleitorado. Em um país polarizado como o Brasil, o embate entre Lula e Nicolas Ferreira serve como um reflexo das diferentes visões de mundo e da dificuldade de construir um diálogo construtivo. É preciso que a sociedade brasileira aprenda a conviver com a diversidade de opiniões e a respeitar as diferentes visões de mundo. A treta Lula versus Nicolas Ferreira nos mostra que a política é um espaço de disputa, mas também pode ser um espaço de diálogo e de construção de consensos. É preciso que os políticos estejam dispostos a dialogar com a população, a ouvir suas demandas e a construir soluções para os problemas do país. Em resumo, a treta Lula versus Nicolas Ferreira foi um evento marcante na política brasileira, que revelou a força das redes sociais, a importância da autenticidade no discurso político e a polarização ideológica que divide o país. A história dessa treta serve como um alerta para a necessidade de a sociedade brasileira desenvolver um senso crítico e de aprender a utilizar a internet de forma consciente e responsável. A internet e as redes sociais são ferramentas poderosas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Cabe a nós, cidadãos, utilizá-las de forma ética e construtiva para construirmos um país mais justo, democrático e transparente. E qual o legado da treta Lula versus Nicolas Ferreira para a política brasileira? É difícil prever o futuro, mas é possível apontar algumas tendências que foram evidenciadas por esse embate. Em primeiro lugar, a treta Lula versus Nicolas Ferreira confirmou a importância das redes sociais como ferramenta de comunicação política. Os políticos que souberem utilizar as redes sociais de forma inteligente e estratégica terão uma vantagem competitiva em relação aos seus oponentes. Em segundo lugar, a treta Lula versus Nicolas Ferreira revelou a ascensão de novas lideranças políticas que utilizam as redes sociais como principal ferramenta de comunicação. Nicolas Ferreira, com sua juventude, sua ousadia e sua habilidade de se conectar com o público, representa uma nova geração de políticos que estão dispostos a desafiar o establishment e a lutar por um país melhor. Em terceiro lugar, a treta Lula versus Nicolas Ferreira expôs a polarização ideológica que divide o país e a dificuldade de construir um diálogo construtivo entre diferentes visões de mundo. É preciso que a sociedade brasileira aprenda a conviver com a diversidade de opiniões e a respeitar as diferentes visões de mundo. Em quarto lugar, a treta Lula versus Nicolas Ferreira alertou para a necessidade de a sociedade brasileira desenvolver um senso crítico e de aprender a utilizar a internet de forma consciente e responsável. A internet e as redes sociais são ferramentas poderosas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Cabe a nós, cidadãos, utilizá-las de forma ética e construtiva para construirmos um país mais justo, democrático e transparente. Em quinto lugar, a treta Lula versus Nicolas Ferreira serviu como um exemplo de como a autenticidade e a credibilidade são cada vez mais importantes para conquistar a confiança do eleitorado. Os políticos que se mostrarem autênticos e transparentes terão mais chances de sucesso nas urnas. A treta Lula x Nicolas Ferreira, em suma,
foi um evento marcante na política brasileira que nos ensinou muitas lições sobre a comunicação, a autenticidade e a importância da participação cidadã, e que nos convida a refletir sobre o futuro do nosso país e sobre o papel que queremos desempenhar na construção de uma sociedade mais justa, democrática e transparente. E assim, caminhamos para o final dessa análise. Em conclusão, a treta Lula versus Nicolas Ferreira pode ser vista como um microcosmo das complexidades e desafios da política na era digital. Ela destaca a importância da autenticidade, da transparência e da capacidade de se conectar com o público de forma direta e eficaz. Também serve como um lembrete de que a internet é uma ferramenta poderosa, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e que cabe a nós, cidadãos, utilizá-la de forma consciente e responsável. Mais do que um simples embate entre dois políticos, a treta Lula versus Nicolas Ferreira representa um momento de transição na política brasileira, onde novas lideranças e novas formas de comunicação estão desafiando o establishment e redefinindo as regras do jogo. O futuro da política brasileira dependerá da nossa capacidade de aprender com essa experiência e de construirmos um país mais justo, democrático e transparente. E você, o que aprendeu com a treta Lula versus Nicolas Ferreira? Qual a sua opinião sobre o futuro da política brasileira? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Afinal, o debate público é fundamental para a construção de uma sociedade melhor para todos. A lição que fica é que em um mundo cada vez mais conectado e digital, a comunicação política autêntica e transparente é fundamental para conquistar a confiança do eleitorado e construir uma sociedade mais justa e democrática. A treta Lula versus Nicolas Ferreira serviu como um catalisador para um debate mais amplo sobre o papel da internet na política e na sociedade. É preciso que a sociedade brasileira desenvolva um senso crítico e aprenda a utilizar a internet de forma consciente e responsável, para evitar a disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. Em suma, a treta Lula versus Nicolas Ferreira foi um evento marcante na política brasileira, que nos ensinou muitas lições sobre a comunicação, autenticidade e a importância da participação cidadã, e que nos convida a refletir sobre o futuro do nosso país e sobre o papel que queremos desempenhar na construção de uma sociedade mais justa, democrática e transparente. A briga expôs a força das redes sociais na política brasileira, a polarização que divide o país e a necessidade de um debate mais qualificado sobre o papel da internet na sociedade. Além disso, a treta evidenciou a importância da comunicação clara e eficiente, da estratégia bem definida e da presença digital para qualquer político que queira se destacar no cenário atual. No entanto, o episódio também demonstrou que a política não se resume ao mundo virtual. É preciso ter propostas concretas, defender seus ideais e, acima de tudo, trabalhar pelo bem comum. Afinal, a política é sobre pessoas, sobre ideias e sobre a construção de um futuro melhor para todos. Em um país tão diverso e plural como o Brasil, é fundamental que haja espaço para o debate e para a troca de ideias. É preciso que os políticos estejam dispostos a ouvir a população, a dialogar com diferentes setores da sociedade e a construir soluções conjuntas para os problemas do país. A autenticidade e a credibilidade são cada vez mais importantes para conquistar a confiança do eleitorado. Em um país polarizado como o Brasil, o embate entre Lula e Nicolas Ferreira serve como um reflexo das diferentes visões de mundo e da dificuldade de construir um diálogo construtivo. É preciso que a sociedade brasileira aprenda a conviver com a diversidade de opiniões e a respeitar as diferentes visões de mundo. A treta Lula versus Nicolas Ferreira
nos mostra que a política é um espaço de disputa, mas também pode ser um espaço de diálogo e de construção de consensos. É preciso que os políticos estejam dispostos a dialogar com a população, a ouvir suas demandas e a construir soluções para os problemas do país. Com este último capítulo, encerramos a análise dessa treta que agitou o cenário político brasileiro, deixando lições valiosas sobre a comunicação, o engajamento e a importância de se manter autêntico em um mundo cada vez mais conectado.